objetivo desse webinar, tá? É a gente estar mostrando para vocês o que é a nossa solução da Neros, tá? E como que a gente pode estar juntos vendendo mais, né? Que hoje é o objetivo de ambas as partes, né? É nós, junto com os nossos parceiros, formando um time forte para poder estar vendendo mais as nossas soluções em conjunto, tá? Eu fiz uma apresentação aqui para vocês, vou estar falando durante a apresentação, mas tudo que vocês precisarem, por favor, vocês levantem a mão ou mandem no chat uma pergunta, alguma coisa. Se precisar, a gente volta, tá? Então, eu vou começar para a gente já não perder mais tempo aí em respeito a todos vocês aí que acessaram no horário, tá? Vou fazer o possível para a gente terminar no horário prometido, que é às 11 horas. Bom, então, o nosso produto, né? A Neros hoje ela tem o nosso produto, que é o nosso produto carro-chefe, que é o Neros O2, tá? E o que é o Neros O2, né? Então, o Neros O2 ele é um conjunto de processos, de conectores, de APIs e monitoramento que eles estão organizados de uma maneira que permite o cliente, né? Quando eu falo cliente, aí é o nosso cliente final, tá? Operar suas vendas online em vários canais, mantendo seu compliance financeiro, fiscal e contábil de forma íntegra dentro do ERP dele. Então, ou seja, a gente entra ali, mais na frente eu vou estar detalhando melhor isso aí, mas a gente entra no meio fazendo tratando essas informações e levando para o RP do cliente, que eu também vou detalhar mais à frente, que o cliente pode estar usando o RP dele, ele não precisa trocar o RP dele, o cliente não precisa trocar o front-end dele, ele não precisa trocar o e-commerce dele, ele não precisa trocar nada, o Neros O2 ele vem para poder suprir essa necessidade de uma informação chegar numa ponta a outra com qualidade, tá bom? Então, qual que é a nossa visão de produto? Isso aqui é muito importante, porque quando a gente recebeu uma indicação de vocês, vocês têm que estar com essa visão do que é o nosso produto e para quem que é o nosso público-alvo. Então, o Neros O2 ela é para empresas de grande e médio porte que desejam vender ao consumidor final, cujos problemas são a falta de controle de operação e vender em vários canais simultaneamente, principalmente as indústrias. Então, o que acontece? A indústria, hoje, ela é focada muito no B2B e com a digitalização, né? Ou seja, com os canais de venda que elas têm, hoje elas podem estar vendendo diretamente ao consumidor final, fazendo o D2C. Então, a indústria, muitas das vezes, ela tem essa dificuldade de estar vendendo para o consumidor final. E com a nossa expertise de mercado, que a Neros tem, de estar trabalhando com varejo, a gente consegue facilitar a vida da indústria para que ela venda o produto dela para o consumidor final, tá? Ou seja, a gente até brinca usando o termo varejando, né? Então, para que isso aconteça, a gente precisa do apoio de vocês, parceiros, porque vocês vão estar junto com a gente nessa interligação e facilitando essas empresas de grande e médio porte a varejar, tá? Então, o Neros O2 é uma solução omnichannel que ele gera um aumento de vendas e garante o compliance da operação. Por que o compliance da operação? Vocês vão entender um pouquinho melhor mais à frente, mas é porque a gente pega a informação e ela não faz simplesmente só o repasse dessa informação. A gente não é um serviço de mensageria, né? Somente. A gente trabalha essa informação, a gente trata essa informação. Muitas das vezes a gente pega uma nota fiscal e transforma ela em pedido, em cliente, e assim sucessivamente, tá? Então, diferentemente dos hubs, software de mensagerias e planilhas, o nosso produto integra com principais RPs, com as plataformas de anúncio, com as plataformas de conciliação, plataforma de logística, plataformas de e-commerce e gateway de pagamento. Então, ou seja, a gente
entra nesse mercado junto com vocês, tá? Então, a gente entra ali no meio e a gente faz a conexão e a tratativa dessa informação de um lado para o outro, tá? Então, o que o Neros O2 é, né? Então, o Neros O2 é um headless commerce, né? E um composable commerce. Vocês me desculpem o inglês, mas é exatamente isso. A gente é um middleware, né? Que a gente conecta na solução de vocês, tá bom? Então, usando esse ecossistema, né, sugerido até pela Escola Superior de E-Commerce, a gente tem todas essas algumas das plataformas hoje que estão aí criando esse ecossistema, tá? E dentro desse ecossistema, aonde que o Neros O2 entra? Ele entra aqui no meio, tá? Então, ou seja, ele é um middleware que ele agrega a esse middleware os processos essenciais, que são essas regras de varejo que facilitam a operação da indústria, tá? Então, como vocês podem perceber, a gente não assim, a gente não tem concorrência direto com vocês. A gente entra para complementar o serviço de vocês, igual vocês entram para complementar o nosso, tá? Então, a gente fica ali no meio, então a gente pega a informação de várias plataformas desse ecossistema, trabalha essa informação e leva para o RP e vice-versa. A gente pega do RP, trabalha a informação e entrega para o sistema de vocês. Ok? De uma forma mais simples, o Neros O2, ele é todo esse meio aí, tá? Ou seja, ele é esses processos e as suas APIs próprias, tá? Que, ou seja, é um headless que ele já tem as APIs próprias. A gente tem as APIs tanto passiva quanto ativas, tá? Então, dependendo do projeto, a gente entra com a API ativa, dependendo do projeto, a gente entra com a API passiva. Então, cada cliente é feito um desenho, é estudada a melhor solução para a gente poder estar oferecendo o que for de melhor para esse cliente em conjunto nosso, tá? Então, a gente faz esse desenho e vê se a melhor forma é a gente trabalhar com abrir as nossas APIs, que elas são APIs públicas, ou se é a gente construir as nossas APIs de uma forma ativa para a gente poder inserir as informações nessas pontas, tá? Então, como que a gente faz? Hoje a gente tem os conectores prontos para conversar com os principais RPs, tá? E para aqueles RPs que têm desenvolvimento próprio, ou seja, aqueles clientes que têm desenvolvimento próprio, eles podem estar conectando na nossa API, ou a gente também pode estar conectando na API deles, tá? A gente tem os conectores prontos para conversar com esses principais canais de vendas, seja plataformas de e-commerce, seja os marketplaces, WhatsApp, Social Store e as lojas físicas, tá? E a gente também tem conectores prontos para conversar com a parte logística, né? Ou seja, seja ele fulfillment, seja ele uma logística terceirizada, seja um centro de distribuição desse cliente, seja a loja física dele, tá? Aí você fala assim, mas como com a loja física, Daniel? Porque às vezes o cliente ele pode vir aqui no e-commerce, por exemplo, dando um exemplo, né? Vou dar um exemplo, né? O cliente tem um e-commerce, ele quer que o pedido dele chegue dentro desse e-commerce, mas ele é um retira na loja, por exemplo. Então, eu preciso entregar esse pedido lá naquela loja específica dele. Então, a gente faz a conexão dentro do RP, já instruindo aquele RP aonde que onde esse pedido deve cair naquela determinada loja que o cliente escolheu para poder fazer o retira, tá? Então, isso é uma das opções que a gente coloca aqui no caso da entrega da loja física, tá? Ou se a loja física for uma loja física mais próxima do endereço do cliente, a gente manda esse pedido para lá, para a própria loja física contratar um motoboy ou ir mesmo fazer entrega com uma entrega própria, enfim, tá? Então, essa é uma das funções
que o Neros O2 tem, tá? Então, dentro dele, eu tenho ainda um monitoramento, tá? A gente tem ferramentas que monitoram as nossas APIs e conectores, tá? Isso ajuda bastante, inclusive, os nossos parceiros, por quê? A gente faz esse monitoramento e vamos supor que a gente tem uma parceria que a gente está conectada, por exemplo, numa Magento, né? Então, ou seja, esse Magento, ele é sustentado por um de vocês que faz toda a administração, a construção e o desenvolvimento do Magento. Acontece que a API cai com o Magento. Então, a gente tem hoje ferramentas que monitoram essa API. A gente vai informar para vocês ou verificar já que o seu problema, aonde que ele está, e já vai começar com a solução. Qual que é o benefício disso? Com esse monitoramento, eu consigo agir de uma forma proativa e não de uma forma reativa, igual acontece na maioria dos casos, tá? Então, a gente mesmo, parte da gente, entrar em contato com vocês, ou se vocês também quiserem ter acesso a esse painel de monitoramento, a gente também pode estar estudando uma forma de estar liberando para vocês estarem monitorando o cliente, para a gente estar trabalhando juntos aí, tá bom? Então, dentro do Neros O2, a gente consegue ter o ciclo do produto, tá? Que é o cadastro digital, atualização de preço e estoque, a gestão de anúncios e promoções. Nessa questão, quando a gente fala na gestão de anúncios, tá? Como que seria essa gestão de anúncios? A gente enriquece esse produto, o produto do cliente dentro do Neros O2, mas a gestão desse anúncio, se ele, por exemplo, tiver com um parceiro nosso, que seria um hub, por exemplo, ele faz essa gestão lá dentro do hub, tá? No caso aqui do ciclo do pedido, então a gente pega todo aquele pedido que vendeu, né, desce ele para dentro do Neros O2 e dentro do Neros O2 a gente distribui e manda para o RP do cliente, se caso o cliente quiser fazer o faturamento dentro do RP dele, tá? Se ele precisar de um faturador e esse cliente não tiver nenhum parceiro que faça esse faturamento, a gente também oferece uma parte do nosso RP para ele poder estar faturando por dentro do nosso RP, tá? Mas isso aí tudo varia de acordo com o projeto que está sendo desenhado, tá? E também a gente tem a parte do ciclo da conciliação, que é onde a gente pega os pedidos que transacionaram dentro do Neros O2, a gente manda para os nossos parceiros de conciliação, busca o que foi conciliado, trabalha essa informação e manda esse evento conciliado lá para dentro do RP. Tá? Ou seja, se tiver tudo ok, a gente já manda a instrução de baixa daquele título para o cliente estar recebendo essa informação já de baixa. Tá bom? Obrigado, Rafael. Então, dentro do Neros O2, a gente tem todas essas informações. A gente tem o catálogo digital, tá? Aí o catálogo digital é onde que você pode estar trabalhando toda a parte de produto dentro do produto. Você pode estar trabalhando preço diferenciado. Um exemplo, às vezes lá no RP do cliente, o cliente manda para a gente um preço base e dentro do Neros O2 eu posso estar construindo essa promoção. Tipo assim, um valor promocional desse produto do dia tal, a hora início, de hora início até dia tal, hora fim. Uma Black Friday, por exemplo. Então, dentro do Neros O2, a gente consegue tratar esse preço e essa promoção sem a necessidade do cliente ter que fazer isso no RP dele, buscar essas informações de promoção e trabalhar essa informação em 2 lugares. Mas, Daniel, eu posso fazer isso no meu RP e mandar a promoção para você? Pode também, tá? Então, ou seja, a gente já tem APIs hoje dentro do Neros O2 que a gente consegue receber essas informações, tá? Então, a gente tem conector próprio, tá? Para transacionar venda, estoque, precificação, cadastro e enriquecimento. A gente tem a parte do retira na loja, que é o que eu comentei com vocês anteriormente, né? A gente tem o ship from store, né? Que, ou seja, que são aquelas vendas que você quer enviar para faturamento em outra loja, ou seja, eu recebo o pedido, aí esse pedido precisa ser faturado numa determinada loja, eu mando esse pedido para lá, para ele ser faturado lá naquela determinada loja. Então, isso reduz custo, né? Otimiza estoque e dá velocidade no atendimento, tá?
A parte do troque na loja, quando chega uma necessidade do cliente pelo e-commerce, por exemplo, de realizar uma troca, a gente identifica de qual loja saiu a venda daquele produto e a gente encaminha aquela solicitação para a loja para o cliente poder estar fazendo essa troca, né? Então, a logística terceirizada, a gente trabalha com os canais, né, de fulfillment, né? Hoje somos homologados pelo Mercado Livre Fulfillment, mas os outros players que estão entrando, como Amazon, B2W, Magalu, então a gente também já está trabalhando nessa parte do fulfillment com esses marketplaces, tá? E tem também os fulfillments terceirizados, né? Então, aquele parceiro nosso que tem a estrutura de fulfillment, a gente também já está em a conexão própria com eles, para eles poderem armazenar esse estoque desse cliente e fazer todo aquele trabalho de entrega, pick and pack, separação e tudo mais, tá? Falando em pick and pack, se algum cliente de vocês não tiver, por exemplo, a opção de pick and pack no RP deles, a gente também dá essa opção de fazer o pick and pack dentro do Neros O2, tá? Então, ou seja, a gente pega o pedido, ele pode fazer o pick and pack dentro do Neros O2, fazer a emissão da nota fiscal e depois eu entrego no RP desse cliente somente a nota fiscal já emitida. Isso também é uma das funcionalidades que a gente pode estar incrementando no projeto para poder estar entregando a melhor solução para esse nosso cliente. Tá ok? Então, aqui eu trouxe para vocês alguns dos nossos cases de sucesso, tá? Que nós temos aqui inicialmente a Lopes, tá? Que a Lopes é uma rede de supermercados, tá? Que ele foi o segundo seller a implementar a estratégia de venda na modalidade de full do mercado envios na categoria de supermercado, tá? E hoje ele está como um dos maiores sellers nessa categoria, tá? Então, o que o Lopes usa hoje da nossa tecnologia? Ele tem o RP SAP, tá? E ele usa o Neros O2 para integrar ele nessa categoria do fulfillment do mercado envios, tá? Hoje ele está transacionando mais de 30 mil SKUs nessa modalidade, tá? Temos outro cliente, que é uma indústria, tá? Que é a Amebook. Deixa eu ver aqui, tá? Que é a Amebook, tá? A Amebook, ela é uma indústria que atende pessoas com acessibilidade, tá? Então, ela trabalha com aquelas barrinhas de segurança que coloca dentro do banheiro, assento, cadeira para tomar banho, toda aquela parte, né, de acessibilidade e prevenção de acidente. E hoje ela entrou também lá no fulfillment do Mercado Livre, tá? Então, por que a Amebook nos procurou? Porque ela tem também do lado de lá um RP que não estava integrado nem com o e-commerce deles e nem com a parte do fulfillment, e eles conseguiram entrar no fulfillment do Mercado Livre, então hoje eles trabalham com a gente, conectando no RP, tá? Eles usam a nossa parte de pick and pack, emissão de nota, ele está conectado com o Mercado Shops para fazer a parte de front-end de loja. Eles têm loja oficial no Mercado Livre, então, ou seja, o cliente compra pela loja oficial, o pedido desce para o Neros O2, ele faz todo o processo de pick and pack e ainda trabalha também com a modalidade do fulfillment, né? Que é a parte onde o Mercado Livre armazena o produto, faz todo o processo de separação, etiqueta e emissão de nota, e a gente também busca toda essa movimentação, trabalha esse estoque, ou seja, para ele não ter perigo, né? Ou seja, de vender um estoque que já, ou seja, o mesmo produto duas vezes, tá? Então, ou seja, a gente tem esse compliance e entrega essas informações prontinhas lá no RP deles, ok? Ô, pessoal, aqui agora eu já vou começar a entrar na parte mais que vai estar falando da nossa parceria. Sobre o produto, o que é o Neros O2, ô Rafael? Excelente. A Plug2, ela faz muita coisa, tá? Mas, por exemplo,
Você não vai precisar desabilitar as funções, tá? Você pode estar trabalhando tudo dentro da Plug2, mas a Plug2 ela chega até um determinado limite, tá? Então, o que acontece? A gente entra aonde a Plug2 não consegue resolver, tá? Dentre elas, por exemplo, vamos supor que você tá oferecendo a um cliente seu a Plug2 e o cliente precisa de fazer uma emissão de nota fiscal. Hoje a Plug2 ela não faz. Se o seu cliente precisar fazer um processo de pick and pack, hoje a Plug2 não faz, né? Então, assim, aí a gente agrega serviço com a Plug2. Ficou claro isso aí? Ótimo, excelente. Tá? Então, aí, nesse caso, o que acontece é o seguinte, vamos supor... Isso, beleza. Aí, Rafael, vamos pegar uma situação, por exemplo, que o cliente ele está precisando, por exemplo, fazer uma conexão com o e-commerce dele, tá? E ele já tem os canais de marketplace conectado com a Plug2. Mas a Plug2 não conecta com esse e-commerce. Então, você imagina o seu cliente na hora que ele precise fazer um enriquecimento de produto. Ele vai ter que enriquecer dentro da Plug2 e depois ele vai ter que pegar esse mesmo produto e enriquecer lá no e-commerce dele. Com o Neros O2, uma das coisas, eu não falaria desabilitar, tá? Mas a gente poderia otimizar para esse seu cliente é o quê? A gente orientar ele a fazer, por exemplo, a parte do enriquecimento do Neros, que aí eu mando esse enriquecimento tanto para o Plug2 quanto lá para o e-commerce dele. Entendeu? Então, ou seja, a gente otimiza a rotina do cliente, otimiza as funções dele e ele não precisa fazer o retrabalho, nesse exemplo, né, simples de fazer um enriquecimento de fazer. Isso aí. Ok? E aí a gente otimiza isso, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Aí, Rafael, só complementando, é um pouquinho mais à frente, a gente vai estar falando com um pouquinho mais de detalhe, mas a Luara, que está aqui comigo, ela vai entrar em contato com cada um de vocês para apresentar melhor o nosso programa de uma forma mais detalhada, porque aqui o nosso tempo é curto, tá? Para poder explicar como que funciona essa parte da... Também acha, a Luara é dessa para ela poder explicar como que funciona essa parte da nossa parceria em detalhes. Ela vai disponibilizar esse material para vocês e nos quesitos técnicos, igual você está querendo assim para a gente poder fazer um alinhamento mais profundo em relação a alinhamento técnico, aí é só agendar, eu entro com vocês, tá? A gente faz uma call e a gente conversa, tá? Uma das outras coisas que eu vou falar um pouquinho mais à frente, do benefício da parceria, é exatamente isso da gente fazer sempre os desenhos e fazer os desenhos dessa solução, ou seja, entender o que é que o cliente de vocês está precisando e a gente entra como que a gente pode estar solucionando para poder otimizar esse tempo, tá? Então a gente faz isso juntos, tá ok? Ótimo. Então, o pessoal, eu vou estar mostrando para vocês qual que é o nosso mercado-alvo, tá? Então, ou seja, o Neros O2 nasceu, a gente trouxe esse compliance, essa experiência de varejo para principalmente para as indústrias, né, e para aquele cliente digital, que é um dos exemplos que o Rafael acabou de colocar ali no site, e também os clientes que às vezes está com um RP e o RP dele está limitado e ele precisa de um RP mais robusto. Então, ou seja, a gente tem essas três linhas de produtos, tá? Que vocês podem estar ofertando para a gente numa parceria, tá? Então, qual que é o nosso público-alvo hoje? Da Neros, tá? São as indústrias, tá? Que têm um faturamento acima de 100 milhões ano, que já tenham um produto acabado com dimensões adequadas para venda online, tá? E que possuam RPs com tecnologias diferentes,
desculpa, que tenham tecnologias aderentes a integrações no modelo de APIs, como, por exemplo, o SAP, o Sênior, DataSul, Proteus, e aquele que tem o desenvolvimento próprio, mas que ele também tenha essa disponibilidade de ter conexão com a API, tá? O varejo digital é esse cliente, eu acredito que é o exemplo que o Rafael colocou lá no site, que é aquele cliente que está vendendo lá no digital, ganhou uma proporção grande, ou seja, as vendas dele aumentaram muito e ele começou a ter algumas determinadas dificuldades nesse processo, então a gente consegue facilitar, ou seja, a gente consegue entregar uma solução acoplada à solução de vocês para poder facilitar e otimizar essa operação dele para ele poder estar vendendo mais. Então, esse cliente que já está no varejo digital ou deseja entrar no varejo digital, mas o nosso alvo principal é aqueles que têm um faturamento hoje acima de 25 milhões ano, que tem um ticket médio acima de R$300, um volume acima de 3 mil pedidos mês e com um porte acima de 30 colaboradores, tá? Por quê? Porque como o nosso serviço é um serviço que vai estar agregando valor, né? Então, ou seja, se ele tiver um ticket médio muito baixo, ou ele tiver uma volumetria de pedidos muito baixo, isso aí vai estar onerando a operação dele e a gente não consegue entrar. Então, a gente precisa ter esse perfil bem entendido para que a gente também não onere a operação do cliente e a gente consiga trabalhar juntos e facilitar como uma solução esse cliente, tá bom? No caso aqui do varejo físico, tá? É aquele cliente que vai estar com um faturamento acima de 500 milhões ano, ou até, desculpa, 50 até 500, tá? Que já possua acima de 10 lojas físicas, tá? E que tenha a estratégia de omnicanalidade. Vocês podem perceber que aqui eu deixei com a cor diferente, porque aqui, no caso, a gente tem uma solução completa para o varejo, tá? Que se o cliente de vocês estiver necessitando também dessa solução para o varejo, a gente tem essa solução para poder ofertar, tá bom? Só para vocês terem uma ideia do que a gente trabalhou nesses últimos 12 meses, né, de volumetria, né, no ano de 2022, a gente transacionou mais de 360 mil pedidos, tá? E agora, nesse início de ano, a gente já transacionou 45 mil pedidos, né, chegando aí quase a 46, e estamos com a projeção de chegar ao final do ano com mais de 500 mil de pedidos transacionados por dentro do Neros O2. Tá? A gente gostaria muito também de ouvir qual que é o perfil do cliente de vocês. Por quê? Quando a gente está fazendo o nosso trabalho de prospecção, às vezes a gente tem um perfil de cliente que muitas das vezes agora ele não vai nos atender, mas ele atende ao perfil de vocês. Então a gente faz essa indicação também. Então, ou seja, a gente oferece para vocês um serviço de estar prospectando clientes, tanto para a gente trabalharmos juntos, ou prospectando esses clientes para vocês também. Então, a nossa parceria ela é de mão dupla, tá? Então, ou seja, a gente não foca só naquilo que vai resolver em conjunto e que a Neros pode estar junto. A gente também indica, passa muito cliente que às vezes vai estar oferecendo por vocês agora e depois, quando esse cliente pegar um corpo, aí a gente entra complementando essa solução, tá? Então, na hora que a Luara for fazer esse contato com vocês, a gente gostaria muito de estar ouvindo qual que é o perfil do cliente de vocês. Ó, excelente, Rafael. Moda, autopeças, farma e construção. Ótimo, ótimo. Ótimo. Isso aí. Mais alguém, gente, que gostaria de falar para a gente aí?
Excelente. Fala aí, Adrielen. A pronúncia está certa? Ah, tá, joia. Então, Adrielen, ótimo. Ah, legal. Júlia, Michele, Daniel, meu xará. Bom, mas no contato que a Luara for fazer com vocês, tá? Então a gente vai estar entrando em mais detalhe em relação a essa questão da segmentação, que vocês vão entender melhor, né, o porquê que a gente gostaria de entender qual que é o perfil de vocês para a gente estar ajudando, né, ou seja, fazendo essa parceria coesa aí para estar vendendo junto. Então, como que a gente pode vender mais juntos, né? No modelo nosso de parceria, tá? A gente disponibiliza a estrutura da Aneros para a gente podermos juntos vender mais, tá? Então, quais que seriam as 7 formas da Aneros estar podendo ajudar os parceiros? A gente vai prospectar cliente para vocês, que é o que eu acabei de citar. Chegou ali. Ah, Marketplace Moda. Marketplace Moda. Ah, obrigado, João Michele. Ótimo, excelente. A parte de moda está crescendo muito nesse mercado digital, viu? A gente vai dar muito rock juntos aí. Então, a gente vai prospectar cliente para vocês. Então, a gente tem um time hoje de marketing de prospecção, tá? Na verdade, dentro da área do comercial, tá? Que fica um pessoal ligando, prospectando, estudando esses clientes, tá? E ligando e agendando reuniões, tá? Então, o que acontece? Quando a gente liga no cliente e identifica que esse cliente está modelado para o perfil de vocês, a gente faz essa indicação, entra nessa agenda, entra nessa call junto com vocês, faz a passagem e a gente indica, né? Ou seja, entrega esse prospect para vocês estarem trabalhando. Quando é um prospect que a gente entende que a gente vai estar trabalhando junto, aí a gente chama vocês para essa call e a gente juntos vai conversar com esse prospect fazendo isso. Então, ou seja, no caso dessa prospecção, a gente consegue trabalhar dessas duas formas, tá? Então, assim, a gente disponibiliza nessa estrutura para prospectar clientes que vamos fazer a solução juntos e também para prospectar clientes que para vocês. Isso aí, Rafael, é isso mesmo. A gente também, quando o projeto ele é fechado, tá? O nosso time de implantação tem um gerente de projetos que ele vai estar gerenciando esse projeto também no caso das atividades que é voltadas para o parceiro, né? Então, ou seja, vou citar o exemplo aqui do Rafael, a gente coloca a Plug2 como nossa parceira, então aquelas fases que são da Plug2, a gente gerencia esse projeto para vocês também, tá? Então, ou seja, tá nas nossas fases, das nossas atividades, o gerenciamento desse projeto. Então, a gente disponibiliza um GP, um gerente de projeto, para estar acompanhando todo o projeto desde o início ao fim, e não só na nossa fase que é do Neros O2, tá? Então, como a gente entende que o Neros O2 ele é um ecossistema que abrange as parcerias, então o nosso GP ele gerencia toda a fase do projeto, tá? Não só a fase do Neros O2, tá? Isso é muito importante, está bem claro para vocês, tá? O terceiro é o monitoramento, tá? Então, ou seja, a gente monitora esse cliente em tempo de produção. O que seria esse monitoramento? A gente
tem uma equipe e a gente tem ferramenta que vai estar monitorando toda essa informação que está sendo transacionada. Dando um exemplo, por exemplo, da Plug2, a gente consegue enxergar quais os pedidos que chegaram na Plug2, quais os pedidos que não chegaram, por que não chegou, aonde que está o problema. Então, a gente consegue identificar isso antes mesmo do cliente sentir que está tendo esse tipo de problema, tá? Então, a equipe de monitoramento e as nossas ferramentas, elas foram feitas justamente para a gente poder dar ao cliente uma segurança da gente agir de uma forma proativa e não reativa. Tá? No caso de fechamento de mês, a gente ajuda com a listagem dos XMLs, com as numerações, eventos de cancelamento, de inutilização. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que agrega muito, muito na nossa parceria, tá? Porque a gente vende isso como em conjunto, tá? É um serviço nosso, tá? Não é um serviço da Neros, é um serviço nosso. A gente vende as nossas soluções em conjunto, né? Igual eu citei, quando a gente entra num projeto, a gente vai estar trabalhando esse cliente junto, então a gente vai para as reuniões juntos, a gente faz o fechamento juntos, tá? E a gente faz, inclusive, também esse desenho de solução juntos. Então, a gente vai para entender o que o cliente precisa, qual que é a dor daquele cliente, a gente depois faz esse desenho, chama o parceiro, mostra o nosso entendimento para o parceiro, olha, o desenho é assim, o Neros O2 vai ter aqui, daqui para frente, aí vocês vão entrar fazendo isso, é isso mesmo, está de acordo? Então toma o desenho está aí, vamos lá apresentar isso juntos para o cliente, tá? A gente cria a apresentação juntos, tá? Então, ou seja, a gente tem um modelo aqui de PPT, né, de uma apresentação, que a gente tem esse modelo, se vocês quiserem, a gente coloca essa fase da parte do parceiros dentro desse PPT e vocês vão poder, a gente apresenta juntos, né, dentro de um modelo de parcerias, onde que a gente vai mostrar a nossa solução e a solução de vocês no mesmo slide, tá? Então a gente fala assim, olha, a gente vai estar até aqui com o Neros O2, aí aqui a gente vai estar entrando, por exemplo, com a Plug2, aí aqui a gente vai estar entrando com a parte do Magento, a gente vai estar entrando com essa agência para fazer a Vetex, etc, etc. Ok? A gente participa das reuniões de prospecção juntos, tá? Como que é isso? Nesses agendamentos que o nosso time faz, a gente faz o agendamento, igual eu falei com vocês, para aquele cliente que ele vai ser um cliente nosso, né? Ou seja, um cliente em comum, a gente vai junto, e naquele cliente que às vezes a gente prospectou, é um cliente potencial, mas no momento, por exemplo, a gente vê que ele não está dentro do nosso suporte, mas está, por exemplo, dentro de um porte que vai atender o... Isso, exatamente, Rafael, é isso mesmo. Vai atender, por exemplo, a Michele, né? Então a gente marca a reunião junto com a Michele e a gente faz essa apresentação e lá no futuro, na hora que esse cliente ganhar esse porte, a gente volta e agrega os nossos serviços ao serviço da Michele, do Rafael e de todos vocês, tá? Com isso, a gente vai criar aqui um network, tá? Juntos. Como? Criando os webinars, vai criando as palestras e criando as visitas também, se precisar de a gente ir numa visita presencialmente, a gente consegue, a gente agenda e a gente vai juntos, tá? Desculpa, eu dispersei que eu vi aqui no chat, a Luara vai precisar dar uma saída, né? Obrigado, viu, Dani, Luara? desculpa te interromper. Na verdade, não sou eu, é que tem algumas pessoas que estão com o nome igual, mas não sou eu, é Ah, uma outra pessoa, tá bom? Tô aqui. ah, tá, joia. Tá bom, gente? Então, obrigado, viu, Luara, que não é a Luara da Neros, é a Luara É da... outra Luara. Na verdade, é um Isso. outro parceiro nosso, é porque veio com um nome igual. É um outro Tá, parceiro nosso, tá bom? excelente. Ok, pessoal? Então, agora, eu vou passar a palavra para a Luara, que acabou de falar, a Luara da Neros,
para ela Agora poder sou estar eu. explicando, para poder estar explicando um pouquinho de vocês como que funciona o nosso programa de parceria, tá? Então, assim, eu exemplifiquei ali os 7 passos. Esses 7 passos, eles estão inclusos dentro desse programa. Ali eu fiz um resumo e agora a Luara vai fazer um resumão para vocês poderem estar entendendo como que funciona esse programa de parceria, tá? Eu que agradeço, viu, Rafael? Mas eu vou estar aqui junto com vocês até o fim. Se caso vocês lembrarem de alguma coisa, surgiu alguma dúvida que eu não consegui esclarecer naquele momento, é só vocês interromperem a Lu, que aí eu entro e faço o esclarecimento, tá? Pessoal, bom dia. Eu acho que a maioria de vocês já me conhecem. Eu sou a Luara, eu sou responsável pelo time de parcerias aqui na Neros. Eu vou comentar um pouquinho sobre o nosso programa de parcerias de forma bem resumida, mas depois eu vou procurar vocês individualmente para a gente poder bater um papo e entrar um pouco mais no detalhe desse programa de parcerias, tá? Mas só queria reforçar mesmo que eu fico à disposição aí para esclarecer dúvidas e para a gente poder bater um papo. Pode Pode dar pular? sequência aí, Dani, por favor. Pode passar? Beleza. Só reforçando, pode voltar um, Dani, por favor. Pode voltar. Mais um, aí, esse mesmo. Só reforçando um pouquinho, é o próximo, Dani, do objetivo. Eu acho que pode estar com um delay aqui por conta da minha conexão. Esse aí. Só reforçando um pouquinho aqui sobre o nosso objetivo e propósito do programa, é realmente construir uma relação de ganha-ganha com os nossos parceiros, dar as mãos e levar ali uma solução completa para o nosso cliente e ter a satisfação do nosso cliente final. Então, vocês vão ver que eu tenho sempre um relacionamento muito próximo com os parceiros, a gente está sempre ali conversando e tentando levar aí uma solução legal aí para o nosso cliente final. Então, é realmente construir esse relacionamento aí com os parceiros. Pode dar sequência, Dani, por favor. Hoje nós temos os parceiros divididos em 3 macrocategorias. Nós temos ali os parceiros de serviço, produto e marketing. Falando de parceiros de serviço, são os parceiros que eles são agências de e-commerce ou marketplace e também as consultorias parceiras da Neros. Próximo aqui são os parceiros de produto, que são os parceiros que têm algum tipo de integração, demandam algum tipo de integração com o Neros, então vão entrar aqui o Hub, plataforma de e-commerce, marketplace e também algumas ferramentas. E por último, são os parceiros de marketing, são aquelas empresas de associações ou influencers que entram aqui como parceiros de marketing. Então, a gente tem aí 3 categorias principais aí. Para cada parceiro, a gente tem os benefícios, né, os parceiros oficiais, eles contam com benefícios na área de marketing, técnico e também na área comercial. Eu vou entrar um pouquinho no detalhe com vocês aqui. Para benefícios de marketing, que são onde a gente tem mais contato, eu tenho 2 tipos de benefícios. Eu tenho os benefícios frequentes e tenho os benefícios esporádicos. Frequentes são aqueles benefícios que a gente já tem uma data prevista para acontecer, então a gente tem uma data marcada ali para poder fazer, né, essas ações com os parceiros, e os esporádicos são algumas sugestões que a gente tem, que a gente pode combinar, fazer ali algum evento em conjunto. Falando desses benefícios frequentes, pode voltar, Dani, por favor. Falando dos benefícios frequentes, eu vou citar alguns, tá? Até para não tomar muito tempo. A gente tem um logo no site oficial Neros, a gente tem um site novo que vai sair em breve, e aí a gente vai ter ali uma aba específica para contar um pouquinho desses parceiros. Temos também uma newsletter bimestral, onde a cada 60 dias a gente faz um disparo contando da novidades dos nossos parceiros ou eventos que estão próximos a acontecer, ou até mesmo tendo ali uma comunicação para poder contar o que cada parceiro faz. Essa newsletter a gente faz o disparo para a nossa base de clientes e também de prospects, então deve ter em média ali 5.000 contatos. Então, sempre que vocês tiverem alguma novidade, algum evento que vocês vão realizar e queiram aproveitar a nossa base para fazer essa divulgação, é só me contatar para a gente colocar isso na newsletter, tá? Tem os posts também em redes sociais, landing page, e aí vai.
E também temos os benefícios esporádicos, que a gente não tem uma data certa para acontecer, mas vocês podem procurar a Neros e a gente combinar aqui esses eventos, tá? Então, a gente pode contar com marketing eventos, propagandas. Sempre que a gente participa também de algum evento presencial, de acordo com a disponibilidade de vaga, nós convidamos os parceiros a estarem presentes junto com a gente, tá? Então, os próximos para acontecer aí é o Fórum D2C, que é um evento presencial que vai acontecer em São Paulo, e também o Congresso Infovarejo 2023, que é um evento voltado para o varejo que acontece presencialmente aqui em BH. Então, sempre que tiver disponibilidade, a gente sempre tenta levar aqui os nossos parceiros, tá? E se vocês tiverem também sugestões de algum evento, alguma ação que vocês querem fazer em conjunto com a Neros, podem ficar à vontade para me procurar, que a gente está sempre topa participar ali com os parceiros. Pode dar sequência, Dani. Além disso, nós temos também benefícios técnicos, então todo parceiro ele tem disponível ali o suporte técnico para dar apoio, para esclarecer dúvidas, resolução de problemas. Temos também o aviso sobre novas versões da Neros, então sempre que tem uma atualização aqui no Neros, eu entro em contato com os parceiros para avisar sobre essa nova versão. Tem também um aviso interno sobre atualizações de parceiro, base de testes sem custo, e nós também fazemos uma reunião periódica trimestral com o time técnico. Então, a gente reúne o time técnico da Neros, chama o time técnico do parceiro para poder falar sobre o roadmap ou comentar ali como que está o status da integração. Pode seguir, Dani. Além disso, nós temos também os benefícios comerciais. Esses benefícios comerciais é uma comissão que a gente paga para toda indicação que o parceiro faz para a Neros. Então, algum parceiro fez alguma indicação, nós fechamos o contrato, a gente paga uma comissão em cima disso, e aí essa comissão ela vai depender da categoria de cada parceiro. Depois eu vou procurar cada um individualmente, vou compartilhar esse material também, explicando um pouquinho mais de como que é feito o repasse dessa comissão, tá? E a comissão ela é paga trimestralmente. O pessoal está com alguma dúvida aqui? Está tranquilo? Alguns parceiros já cheguei a conversar, né, a respeito do programa, mas qualquer dúvida podem ir mandando no chat ou me procurar ali no WhatsApp, que eu estou disponível para a gente poder conversar, tá? Um dos pontos principais da parceria são os processos para relacionamento. Aqui na Neros a gente acredita que para ter uma boa parceria a gente tem que ter um relacionamento próximo, então eu sempre tento estar em contato com os parceiros, a gente está sempre conversando, então me procurem sempre que eu estou disponível, tá? E aí vocês vão notar que no relacionamento com a Neros, vocês vão ter contato com várias áreas. Tem um relacionamento com o comercial, com o time técnico, no desenvolvimento da integração, tem também o relacionamento com suporte técnico para aquele cliente que já está em produção e também a agenda de marketing, que é onde a gente mais está conversando para combinar ações. Pode seguir, Dani. Comentando um pouquinho sobre o relacionamento comercial, a gente tem o registro de leads de indicações para a Neros e o registro de leads de indicações para o parceiro. Então, tanto as indicações que vocês nos fazem ou as indicações que a Neros manda para a empresa de vocês, nós temos uma pipeline ali para acompanhar o status de como que estão essas indicações e também para manter o parceiro sempre informado, né, de como que está o tratamento disso. E também tem a apuração de comissão. Falando sobre o relacionamento técnico, tem o desenvolvimento da integração, então a gente tem uma equipe especializada que vai acompanhar junto de vocês o desenvolvimento da integração, suporte técnico e a reunião técnica trimestral. Pode seguir, Dani. Essa aqui é a documentação do desenvolvimento da integração. Eu não vou entrar no detalhe para não tomar tanto tempo, mas eu vou compartilhar individualmente com vocês, principalmente para o parceiro de produto que demanda ali a integração com o Neros. Então, eu vou compartilhar essa documentação no detalhe com vocês, tá? Aqui comentando sobre o suporte técnico para parceiros de produto que tem algum tipo de interação ali com o Neros. O parceiro, ele tem o suporte técnico a seu dispor para poder fazer abertura de chamados, solução de dúvidas ou problemas. Tem também o meu telefone do Kleber, então qualquer demanda, dúvida, algum problema pontual, vocês podem ficar à vontade para nos acionar.
Tem também grupo no WhatsApp, então é só chamar ali que a gente fica disponível para poder ajudar, tá? Tem o suporte técnico também através do telefone, para poder abrir chamado ou resolver alguma dúvida ou problema. E também acesso ao time de parcerias. Como eu comentei, tem eu, tem o Kleber, tem o Dani, vocês podem ficar à vontade para nos chamar, tá? E por último, tem a agenda de marketing, que é justamente aquelas ações que eu comentei com vocês. 100% do nosso interesse está sempre fazendo evento com os nossos parceiros. Então, nos chamem, vamos fazer um webinar, vamos fazer algum post, vamos estar presente nos eventos presenciais, sempre do nosso interesse, e com a parceria a gente quer mesmo fazer barulho e chamar a atenção dos nossos clientes para os parceiros que estão ali sempre completando a nossa solução de alguma forma. Então, tem alguma outra ideia também que não está dentro dessa agenda? Me chama, vamos discutir, vamos combinar essas ações, tá? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Tiverem alguma sugestão também, podem ir mandando no chat que a gente vai falando a respeito, tá? Dani, se você quiser acrescentar alguma coisa aqui na agenda. Não, acho que é isso, né, Lu? Acho que é isso mesmo. E tem, no caso das ações, já está ali embaixo, que é os eventos presenciais, é isso mesmo. Isso aí. É isso, então. Dani, obrigada, tá? Pode dar sequência aí. Não, aqui agora a gente já vai para o encerramento, né? Abrir um espaço para alguma dúvida, se algum deles quiserem falar, perguntar, quiser questionar alguma coisa, nós temos aí uns 5 minutinhos ainda. Tranquilo. E aí, eu vou procurar vocês individualmente para a gente conversar, entrar um pouquinho mais no detalhe do programa e tentar combinar ali alguma ação para a gente poder fazer em conjunto. Mas qualquer dúvida, qualquer sugestão, a gente fica disponível aqui para conversar com vocês. E também o material eu compartilho com vocês ao final também, tá? Gente, muito obrigado, viu? Espero encontrá-los mais vezes. Eu que agradeço, Júlia.